ao meio terreno. Deve-se encerrar igualmente neste século um ciclo evolutivo para as almas que aqui se encontram nesta altura dos acontecimentos, que seja o encerramento da civilização atual com todos os vícios, maldades e inconveniências que se espalham por aí além. Em face destes acontecimentos destinados a colocar o planeta, por sua vez, no mais alto grau de vida planetária, foi deliberado há vários séculos pelas forças superiores enviar à Terra desde o início do século atual as almas que se encontravam exatamente numa posição decisiva. Vieram então reencarnar as almas julgadas em condições de poderem galgar um novo e importante degrau em sua escala espiritual, pois que ao fim de sua presente existência terrena deverão ascender à vivência em planos bem mais adiantados e felizes do que aqueles nos quais têm vivido até agora. Desta maneira, deveis ficar certas todas vós, almas queridas que ora vos encontrais na terra, que já possuís um grau bastante elevado de aprimoramento moral, alcançado através de um grande número de vidas vividas no solo terreno, em virtude das quais já não tendes mais o direito de desdenhar os conselhos, ensinamentos e advertências que vos estão chegando por determinação do Senhor Jesus. Deveis recordar atentamente o sentido daquela parábola bíblica de que muito se pedirá a quem muito se tiver dado, de uma grande justeza ao momento que estáis vivendo na terra. Se todas vós já sois possuidoras de conhecimentos e experiências adquiridas à custa de vidas mais ou menos sofridas na terra, e fostes escolhidas para vir novamente ao meio terreno no decorrer deste século, isto significa que todas vos encontrais em perfeitas condições de compreender a palavra do Senhor que vos está chegando por intermédio de seus luminosos emissários, e esta palavra que eu mesma vos trago também da parte do Divino Pastor. Bem certo é, todas nós o sabemos de experiência própria, que uma grande diferença existe entre os planos espirituais e este plano terreno, em relação às condições a serem enfrentadas pelas almas. Nos planos espirituais as almas vivem a vida puramente espiritual, livre das interferências da matéria, e tudo procuram cumprir com verdadeira dedicação ao cumprimento dos seus deveres. Já no ambiente terreno as coisas se passam de maneira muito diferente. As almas aqui encarnadas estão sujeitas às influências geradas na própria matéria que as envolve, e bem difícil se torna resistir e vencer essas influências que são de várias ordens e bastante poderosas. É preciso, por isto, que as almas encarnadas que desejarem tornar-se senhoras de sua própria vontade procurem estabelecer um programa de vida com vistas ao seu progresso espiritual, relegando ao plano inferior tudo quanto a seu juízo se lhes apresente de sentido oposto. Sabemos que isto é muito difícil de estabelecer, porque o juízo estabelecido pela própria alma é sempre correto. Apenas a força dos interesses materiais ou dos próprios sentidos é que consegue levar as criaturas à prática daquilo que já sabem de antemão, não consultar o seu interesse espiritual. Há necessidade, por conseguinte, de que todas as almas encarnadas reflitam maduramente acerca dos interesses da alma, para que neles possam firmar-se em seu próprio e exclusivo benefício. Assim procedendo, minhas almas queridas, verificareis prontamente o acerto dos vossos atos segundo o compromisso assumido no alto ao partirdes para a terra. De um modo geral eu considero todas as almas encarnadas desde o início do século XX como alunos da última série ginasial, num colégio onde não mais lhes será permitida a repetição do ano. Aquelas, por conseguinte, que lograrem vencer o teste ao qual serão submetidas logo mais no alto, por ocasião do seu regresso, sentirão a grande alegria e felicidade de ser promovidas à vivência em novo plano de luz, e bastante compensadas de qualquer sacrifício feito na terra para vencerem as influências da matéria. E as outras? Perguntareis provavelmente. As outras almas, aquelas que regressarem ao além, talvez regaladas da vida de prazeres e alegrias vivida na terra, porém sem as condições morais necessárias para vencer o teste que outras muitas já venceram. Essas almas irão descansar por alguns séculos no plano que lhes for destinado, e nele procurarem fortalecer a sua determinação de progredir, quando uma nova oportunidade surgir. Esta, entretanto, segundo os estudos em andamento no alto, em relação ao cumprimento da lei das reencarnações, não é provável que venha a surgir nos próximos 6 a 8 séculos.
Em capítulo anterior eu tratei deste assunto, como deveis estar lembrados. Em seguida desejo apresentar-vos outro detalhe da vida espiritual peculiar a todas as almas, que eu considero da maior utilidade para vós em conhecê-lo desde a terra. Quero tratar do problema bastante sério com o qual se defrontam as almas que vão deixando seus veículos físicos na terra, para regressar ao mundo espiritual, o que sucede diariamente a alguns milhares de almas. Refiro-me à maneira de poderem comunicar-se com as almas viventes no plano ao qual ascendem, por não poderem articular a palavra falada, tal como faziam na terra. Terão por isso de usar exclusivamente o pensamento como meio de comunicação, tal como fazemos todas nós que vivemos no alto. O pensamento é, pois, o meio de comunicação usado pelas almas desencarnadas, e com tal precisão e eficiência, que nós nos comunicamos muito mais clara e rapidamente do que vós o fazeis pela palavra neste plano físico. Sendo a palavra, como sabeis, a expressão materializada do pensamento, a qual apenas se pronuncia após haver sido o assunto pensado. Quando vos encontrardes novamente no alto ireis sentir a falta da palavra nas outras almas para poderdes compreendê-las. É então de grande conveniência que procureis exercitar-vos no uso do pensamento enquanto na terra, esforçando-vos em relatar qualquer fato exclusivamente pelo pensamento. Fareis os vossos exercícios neste sentido, diariamente se puderdes, certos de que isto muito vos ajudará em vosso próximo regresso ao mundo espiritual. Em lá chegando assim preparadas no uso da faculdade mental, a vez de sentir a mesma alegria do turista que desembarca nos diversos países de sua excursão, dominando perfeitamente o idioma desses países. Ele sente verdadeira alegria em se comunicar com as pessoas desses países, cujo idioma aprendeu e sabe usar. Exercitai-vos, então, almas queridas, no sentido de poderdes comunicar-vos também, com toda a facilidade, com as almas que vos aguardam no mundo invisível quando do vosso próximo regresso da terra. Isto posto, eu tratarei de outro detalhe também de conhecimento muito útil para todos vós. Quero referir-me aqui ao tipo de acomodação destinado às almas que regressam da terra aos milhares todos os dias, e de todas as regiões deste mundo terreno. Dir-vos-ei, inicialmente, que um dos serviços mais prontamente prestados no além às almas que chegam da terra é o serviço médico. O serviço médico está tão desenvolvido no além, que raras são as almas que dele não necessitam, ao se desprenderem do corpo de carne largado na terra. As almas espiritualmente mais desenvolvidas, aquelas que desde a enfermidade já admitiram a sua partida para o além, já se encontram melhor preparadas para a jornada, e facilmente compreendem que os sofrimentos da matéria cessaram com a desencarnação. Esta categoria de almas desembarca, por assim dizer, no além, com a mesma tranquilidade com que o faria numa localidade terrena, procurando saber do seu destino ou acomodação. Geralmente são os seus familiares quem as recebem no além e se encarregam de conduzir o seu ente querido recém-chegado para seus próprios lares, onde o mesmo se acomoda o mais confortavelmente possível. São muito interessantes os primeiros dias decorridos após a chegada destas almas no além, onde vão encontrar um número bastante elevado de parentes e amigos de várias encarnações, e aí estabelecem agradáveis palestras, principalmente em torno daqueles que ainda permanecem na Terra. Há, porém, um número avultado de almas que aportam no além sob a ação de sofrimentos mais e menos dolorosos, os quais, sendo embora peculiares à matéria que o deixaram na terra, estas almas insistem em se queixar dos mesmos sofrimentos e clamam pelo socorro médico. São então conduzidas com todo o carinho às organizações assistenciais, e aí confortavelmente instaladas e assistidas como se na terra ainda estivessem. Os médicos da terra, uma vez desencarnados, sentem grande alegria em serem admitidos nestas organizações assistenciais, onde passam ao exercício da profissão na qual se tenham especializado. Eles notam apenas a seguinte diferença: não necessitam de receitar nem de operar nas organizações assistenciais do além, mas de usar exclusivamente a psicoterapia. Almas existem, contudo, em tal estado de sofrimento ao regressarem da Terra, que necessário se torna simular uma intervenção cirúrgica para que possam acalmar-se.
São então conduzidas ao pronto-socorro e levadas à sala de operações. Um especialista trata de anestesiá-las para a operação que reclamam, o que é feito por processo magnético. Minutos após haverem sido assim anestesiadas e hipnotizadas, as almas antes sofredoras passam a sentir-se calmas, sossegadas, e são então conduzidas ao leito que lhes for designado na enfermaria. Ao cabo de alguns dias, 3 a 4 no máximo, estas almas, a princípio tão aflitas por um sofrimento apenas imaginado, começam a reagir e recobram a consciência do seu estado de desencarnadas. Enfermeiras de uma dedicação admirável, onde o amor aos semelhantes é o elemento predominante em suas atividades, iniciam então o tratamento psíquico destas almas, procurando despertá-las para a espiritualidade, fazendo-lhes ver que a sua matéria ficou na terra, por se haver tornado imprestável para o uso da alma. E agora um detalhe que todas ignorais. O hábito de se celebrarem na terra ofícios religiosos do sétimo dia, um hábito que todas as almas desencarnadas muito apreciam pela luminosidade que recebem, vai encontrar algumas vezes as almas ainda internadas nas organizações assistenciais, não raro ainda inconscientes do seu estado de desencarnadas. As luzes as mesmas enviadas pelos parentes e amigos da terra são então carinhosamente recebidas e guardadas para lhes serem entregues apenas recobrem a consciência de si mesmas. São então momentos muito agradáveis aqueles em que as almas recebem da direção das organizações assistenciais as luzes ofertadas pelos parentes e amigos da terra, as quais estas almas recebem com verdadeira emoção. Elas recordam então, emocionadas, os entes queridos que ficaram, bem como os amigos que tais luzes lhes ofertaram no sétimo dia, quando muitas delas só aí se convencem de que efetivamente já não pertencem mais à terra. Por vezes ouve-se a seguinte, admirada indagação: eu então morri? Vedes pelo que acabo de escrever até que ponto pode levar uma alma encarnada, o seu desleixo pelos interesses verdadeiros da vida espiritual, e, consequentemente, dos reais objetivos da sua vinda à Terra numa encarnação cujo objetivo exclusivo era o seu adiantamento espiritual. Uma alma que se entregue na Terra preponderantemente aos interesses da matéria com menosprezo dos reais interesses do espírito, será uma alma que ao desencarnar poderá encontrar-se nas condições que venho de descrever, e, por conseguinte, uma alma que terá perdido, lamentavelmente, a sua encarnação. Volto então ao princípio de minhas considerações. As almas que neste fim de século se encontram encarnadas na Terra estão vivendo uma fase muito importante, por ser uma fase decisiva em sua vida infinita. Ao regressarem aos seus lares espirituais dentro em pouco, terão de enfrentar aquele teste de que falei, de cujo resultado dependerá o seu futuro destino. Ou se encontrarão em condições de galgar novo degrau em sua escala espiritual, muito semelhantemente ao aluno que passou nos exames finais e se encontra apto a ingressar na universidade, ou então, no caso da alma, não podendo regressar à Terra para repetir o ano, estará condenada a estagiar por longos anos ou séculos, em algum ponto do mundo espiritual. Desse fato decorrerá inevitavelmente para as almas impossibilitadas de ascender a novo degrau espiritual, no mínimo o seu desligamento desta onda de vida na qual se encontram, e o consequente atraso de alguns séculos no seu progresso espiritual. As almas desta fase final do século em curso, que demonstrarem aproveitamento satisfatório da presente existência terrena, estão destinadas a povoar em breve um plano de vida espiritual onde a felicidade e bem-estar não têm alternativa. Trata-se de um plano espiritual cujos habitantes estão sendo promovidos a novos estados de vida espiritual, devendo o plano desocupado ser entregue como prêmio às almas que presentemente se encontram encarnadas na Terra, e fizerem por merecê-lo. O meu desejo, minhas almas queridas, o desejo que eu alimento em meu coração, é que todos vós, que lograstes tomar conhecimento deste volume e dos outros semelhantes, vos prepareis convenientemente por meio da oração ao Senhor, para ingressardes naquele belo plano de luz e amor que vos espera ao regressardes da terra. Este é o meu grande desejo, filhas e filhos muito estimados. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 56
Modificações necessárias na estrutura do planeta. Preparai-vos para qualquer eventualidade. Habituai-vos à prática da oração. Uma pequena história relacionada com a vivência das almas do mundo espiritual. Exemplos edificantes do sofrimento de muitas almas. Para esclarecer melhor as almas encarnadas que tiverem a fortuna de compulsar as páginas deste livro, a respeito do que está sendo esperado no solo terreno, eu direi que se trata de modificações necessárias na estrutura do planeta, para que nele possam viver muitos milhões de almas que precisam de voltar à Terra. Já foi dito por mim e pelos mensageiros do Senhor que a população de almas desencarnadas vivendo nos planos espirituais é cerca de 3 vezes a de encarnadas no solo terreno. E como aquelas que no alto vivem necessitam de voltar ao meio terreno em busca de novas luzes para o seu diadema espiritual, a solução encontrada foi exatamente esta: modificar a estrutura do planeta, de maneira a se ampliarem ao máximo as áreas de produção de alimentos, a fim de que possam vir à Terra uns 2 a 3 bilhões de almas atualmente estagiárias no além. Desta maneira, é que está sendo avisada a população de almas encarnadas para que se preparem para qualquer eventualidade consequente das modificações projetadas. Dizendo modificações na estrutura do planeta, subentende-se realização de obras de maior ou menor porte, principalmente nas regiões interiores, onde deverão operar-se transformações bastante sensíveis, como sejam desmoronamentos de montanhas, com possível absorção de outras, tudo com vistas à ampliação das áreas de cultura de alimentos para a manutenção das novas populações do terceiro milênio. Bem sei que uma determinada pergunta se há de formar na mente das almas que forem tomando conhecimento disto que ora escrevo. Essa pergunta, muito natural e lógica, será quanto ao que possa acontecer às populações das cidades e regiões onde tais mortificações tiverem lugar. Eu me apresso em esclarecer a todas vós, almas queridas, que a circunstância de poderem vir a desencarnar algumas ou muitas das almas viventes nesses lugares porventura atingidos pelas operações transformatórias, em nada vos prejudicará em vossa vida e felicidade. Bem sabem todas as almas encarnadas que a vida terrena é apenas um lapso em face da vida infinita de todas as almas. Cada um desses lapsos, que pode durar 30, 40, 60 anos ou mais, representa um estágio de aprendizado, ao fim do qual todas as almas regressam ao seu plano de vida no além, onde têm permanecido séculos e milênios. Por conseguinte, se acontecer como certamente acontecerá virem a desencarnar muitas ou algumas almas em consequência das operações transformatórias em curso na Terra, podeis todas vós estar certas de que isso acontecerá exclusivamente para a maior felicidade dessas almas e jamais para sofrimento seu. A circunstância de uma alma envolvida pelos acontecimentos em princípio de execução, ter de regressar inesperadamente ao seu plano de vida no além, só poderá trazer-lhe maior felicidade e bem-estar espiritual, desde, naturalmente, que essa alma se encontre devidamente preparada para regressar. É para que todas as almas se preparem devidamente para uma tal eventualidade, que o Senhor Jesus enviou à Terra suas legiões de mensageiros a escrever e falar ao coração das almas encarnadas a palavra de advertência, de esclarecimento e conselho, para que, se possível, nem cheguem a sentir que partiram da Terra. O Senhor Jesus está muito preocupado em preservar a tranquilidade de cada uma de vós, almas queridas, desejoso de que possais regressar tranquilamente ao vosso plano, se vierdes a ser envolvidas pelos acontecimentos. Porque, em verdade, todas vós estáis perfeitamente certas de que tereis de regressar algum dia ao mundo espiritual, onde todas possuís os vossos familiares de várias encarnações. Assim pois, se vierdes a ser envolvidas pelos acontecimentos e tiverdes de partir de regresso aos vossos lares, podeis estar certas de que esse fato apenas se terá tornado imprevisto para vós próprias, mas jamais para as forças superiores e para os vossos guias espirituais. Disto se conclui, por conseguinte, que o melhor que eu possa aconselhar para o vosso bem e felicidade é o que eu venho repetindo nas páginas deste livro: habituar-vos à prática da oração e meditação diárias, durante as quais entrareis em contato com o Senhor Jesus, e, portanto, com as forças superiores. Aquelas que isto fizeram, minhas almas queridas,
podem estar absolutamente tranquilas quanto aos acontecimentos em vias de realização no momento em que redijo este livro, e talvez já em pleno desenvolvimento quando muitas de vós vierdes adquiri-lo. Entregai-vos, pois, sinceramente à prática da oração e da meditação, para estas duas grandes finalidades: estabelecerdes a vossa ligação espiritual com o Senhor Jesus, e receberdes preciosos esclarecimentos através dessa ligação. O resto, eu vos aconselho, deixai-o por conta do Senhor. Em seguida vou relatar-vos uma pequena história relacionada com a vivência das almas no mundo espiritual, de conclusões bastante interessantes para cada uma de vós ainda encarnadas. Procurou-me há bem pouco tempo no meu círculo de trabalho no alto uma alma que desejava apresentar-me um projeto destinado a amenizar os sofrimentos de muitas almas encarnadas, no que aquela boa alma muito havia pensado de longa data. Observando do alto a vivência das almas na Terra, inclusive as dificuldades e privações de muitas delas, concebera a boa alma um plano de assistência espiritual a esta categoria de almas na Terra. Eu recebia no meu gabinete e com ela estive apreciando em detalhes os objetivos do seu plano, pacientemente elaborado. Do exame que ambas então procedemos, constatamos que certas medidas sugeridas com a finalidade de aliviar ou até eliminar dificuldades e privações de muitas almas encarnadas, poderiam resultar em prejuízo para elas em vez de um bem. Para uma demonstração mais positiva desse fato, eu convidei a boa alma a acompanhar-me ao departamento incumbido de anotar em detalhes as inúmeras circunstâncias relacionadas com a vivência das almas na Terra. Fazendo-nos anunciar a entidade-chefe do departamento, eu solicitei que nos apresentasse alguns registros de almas viventes no mundo terreno, e as circunstâncias com as mesmas relacionadas, para esclarecimento da boa alma que me acompanhava. Convidou-nos a entidade-chefe a nos acomodarmos no seu próprio gabinete, enquanto providenciava o requerido. Ingressavam dentro em pouco no gabinete duas luminosas entidades portando dossiês de almas viventes na Terra naquele momento, sobre as quais iniciaram a respectiva descrição, cujos elementos eu procurarei reproduzir em seguida. Vejamos inicialmente este registro. Pertence a uma alma encarnada em corpo masculino, e chefe de família. Conta presentemente 50 e poucos anos de reencarnada. Este irmão conta neste registro de passadas existências o esbanjamento de bens e de excelentes oportunidades de progresso espiritual. Estas oportunidades esbanjadas, assim como os bens que logrou possuir, se convenientemente aproveitados, ter-lhe-iam proporcionado atingir a este nível espiritual, e apontou um gráfico constante do registro da referida alma. Tendo merecido a concessão de sua encarnação presente, solicitou ela própria o círculo de dificuldades em que ora vive, como meio de recuperar as encarnações de prosperidade mal aproveitadas. Examinemos agora o seu progresso na encarnação atual. Eis o respectivo gráfico, disse, exibindo-nos o registro da presente encarnação da alma em observação. E explicou a seguir. Esta alma desceu à Terra no lar modesto, constituído por duas almas de coração iluminado pela bondade e o amor. Estas almas não puderam proporcionar ao filho mais do que o grau primário de instrução, disse, apontando no gráfico o traço respectivo. Esta alma constituiu família, por sua vez, aos 20 e poucos anos, tendo recebido 4 outras almas como filhos. Criou-os, educou-os conforme as suas posses, tendo, porém, com esforço quase super-humano, formado um deles em medicina. As dificuldades de vida desta família têm sido realmente grandes. O chefe é funcionário do Estado, sem possibilidades de maiores ganhos, o que o obriga a certas privações no lar. Em compensação, porém, recebeu como companheira uma esposa que é uma grande alma, dessas que se tornaram capazes de fazer do pouco muito, implantando a felicidade e a alegria em torno do pouco de que podem dispor. Vede este traço, continuou a entidade, ele acompanha o crescimento da iluminação alcançada até agora pela alma deste registro. E nós alimentamos então a esperança de que ao regressar aqui nos próximos 10 anos, tenha podido atingir o alto da escala, ou seja, a sua redenção espiritual.
Eu acompanhei a atenção da boa alma que me acompanhava no exame dos detalhes tão bem apresentados no dossiê da alma em referência. Foi quando usou da palavra entidade-chefe, fornecendo-nos bondosamente a explicação seguinte. Não se encontra no mundo terreno uma única alma cuja carta de vida tenha sido traçada abaixo do seu merecimento. Este serviço é feito neste departamento rigorosamente dentro das circunstâncias peculiares de cada alma, visando a sua elevação e crescimento espiritual. As almas que vivem sua nova existência na face da Terra possuem todas uma carta de vida que, se bem cumprida, poderá elevá-las em breve ao seu mais alto grau de espiritualidade. Virando-se para minha acompanhante, explicou ainda a entidade-chefe. Se de nós dependesse a melhoria das condições de vida de muitas almas que na Terra conduzem, por assim dizer, uma cruz bastante pesada, claro que nós o faríamos com a melhor vontade. Isto, entretanto, não é possível, minha querida, porque poderia importar na perda da encarnação, ou até em prejuízo da alma. Haja visto o que sucede na Terra na lapidação das gemas preciosas. Este é o processo a que as submete o lapidador, que as transforma de simples carbono que eram antes, nas luminosas preciosidades que a todos encantam. Com as almas humanas o processo é em tudo semelhante. As dificuldades e privações suportadas e vencidas pelas almas encarnadas, quando sejam de coração puro e voltado para o Divino Mestre, constituem em muitos casos a prova derradeira que faltava, para ascenderem ao mais alto grau da escala espiritual que vem subindo há milênios. Ao passo que, se retirarmos do caminho dessas almas todas as pedras obstáculos que lá se encontram, e lhes proporcionarmos uma trajetória feliz em todos os sentidos, muitas destas almas não se lembrariam nunca de orar ao Senhor do mundo, e certamente regressariam da terra novamente mergulhadas na treva provocada pelos atos inconvenientes. A minha acompanhante, uma alma realmente boa, daquelas cujo viver no alto está sempre voltado para o bem e felicidade do semelhante, ficou deveras encantada com a bela exposição a que ambas assistimos. Despedimos-nos das entidades que tão bem nos esclareceram, e eu felicitei vivamente a entidade-chefe pela sua perfeita organização. Encantou-me, porém, de tal maneira o que ali ouvi, que prometi voltar noutra oportunidade para aprender mais um pouco em torno do registro de todas as almas que descem à Terra em busca de maiores luzes. Uma nova e grande conclusão se apresenta, em face do que vimos e ouvimos no departamento registrador das almas encarnadas. Esta conclusão é a que nos leva a convencer-nos definitivamente, de que cada alma cumpre na Terra o tipo de encarnação que mais convém ao seu progresso. Eu não digo, pois, que cada uma tenha a encarnação que merece, porque daí poder-se-á inferir que a alma não mereceria vida melhor. Não, absolutamente. Deve ficar então perfeitamente claro que cada uma das almas que descem à Terra para cumprir uma nova existência na carne traz consigo a carta de vida que realmente lhe convém, para a aquisição das luzes que ainda lhe faltem para completar a iluminação do seu diadema espiritual. E concluiremos, outro sim, que não existem vidas melhores nem piores, mas unicamente aquelas que mais convêm às almas que as vivem. E quantas vezes temos podido verificar vidas imensamente mais felizes e espiritualmente prósperas, vividas por almas simples, quase apagadas, em meio a outras muitas que lograram ocupar lugares de destaque na sociedade humana. Enquanto estas últimas se encontram quase sempre em prova, na qual poderão passar ou não, aquelas almas simples, quase apagadas, são em regra portadoras de grande luminosidade. Não é, por conseguinte, o posto que distingue as almas na vida terrena, mas sim, e unicamente a fé que possuírem no coração. E a fé, como sabeis, consegue-se multiplicar-se pelo hábito da prece e da meditação. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 57. O problema da locomoção das almas no além. Necessidade de utilizarem as almas o seu poder de volição. Um exercício semelhante ao das crianças na Terra. Nossos veículos de transporte coletivo. Valor da psicografia. Trago-vos no capítulo de hoje um assunto do qual todos ireis gostar muito,
por se tratar de um verdadeiro desenvolvimento espiritual para as vossas almas. Verso assunto de hoje: um importante detalhe da vida espiritual que todas as almas vivem após deixarem na terra o corpo que lhes serviu de veículo durante a sua encarnação. Chegando de regresso ao mundo espiritual, as almas se defrontam com alguns pequenos problemas, um dos quais eu referi nas páginas anteriores, que é o da sua maneira de comunicação com as outras almas, necessitando para isso de usar o pensamento. Tratarei agora de outro importante detalhe da vida no além, qual seja o que diz respeito à locomoção das almas, seja no seu deslocamento a certas distâncias, seja para se locomoverem no próprio local em que se encontrem. E sabendo-se que o corpo espiritual das almas desencarnadas não possui os membros locomotores do corpo físico, surge então o problema do deslocamento no além. Este problema, da maior importância, como é bem de ver, diz respeito ao desenvolvimento do poder de volição das almas, ou seja, a educação da própria vontade. A base principal do desenvolvimento do poder de volição das almas está firmada em dois pontos essenciais, que são o pensamento e o desejo. O ato de deslocamento da alma obedece em princípio ao desejo de se dirigir a alguma parte, muito semelhantemente ao que ocorre na Terra aos seres humanos. Age nesse ato o pensamento e o desejo. A criatura pensa inicialmente num determinado local e se o desejo se manifesta nesse sentido, a criatura instintivamente se desloca na direção do local desejado. O comando central dos movimentos humanos, exercido pela alma encarnada, aprende-se desde os primeiros passos dados pela criança, e a criatura executa faculdades de locomoção durante toda a vida com a facilidade que todos experimentais. A locomoção das almas no além, entretanto, é feita de maneira diferente. Não existindo as pernas tais como as que ficaram no corpo, há a necessidade das almas aprenderem a utilizar o seu poder de volição para se locomoverem. Este poder de volição tem então de ser desenvolvido pelas almas apenas chegadas da Terra, o que todas fazem instintivamente, da mesma maneira que o recém-nascido começa a praticar a sucção apenas posto em contato com o seio materno. Em relação às almas no além, contudo, para que possam alcançar mais rapidamente o seu poder de volição, elas necessitam de exercitar o pensamento, o raciocínio e o desejo. O pensamento as colocará mentalmente em contato com um determinado local, bem próximo inicialmente, e depois a maior distância. Firmado, então, o pensamento no local escolhido, entra em ação o raciocínio para estabelecer na mente da alma o processo a seguir para alcançar o local escolhido. Quando então a alma procura empregar o potencial do seu desejo de se locomover até lá. Esta operação apreciada pelas almas já perfeitamente desenvolvidas, tem muito de semelhante à observação que vós próprias fazeis ao contemplar a criança que inicia os primeiros passos. O que então parece difícil à criança, levando-a não raro ao chão, torna-se em breve tão fácil, permitindo-lhe correr e saltar com absoluta segurança. Isto resulta do fato de que o comando certo de todos os movimentos exercido pela alma já se tornou instintivo ao organismo, movimentando-se cada membro independentemente do outro na realização dos seus movimentos. No caso das almas no além, há a necessidade de se exercitarem, também, muito semelhantemente às crianças da Terra, para poderem adquirir e usar o seu poder de volição, indispensável à locomoção de todas no além. Desenvolvido este poder, bastará uma alma firmar o pensamento em determinado local e acionar o seu poder de volição, ou seja, a força de sua vontade posta em ação, e instantaneamente a alma se encontrará no local desejado. Isto não quer dizer, porém, que não usemos também veículos no mundo espiritual, pois que lá existem para uso individual ou coletivo, portanto, de várias dimensões. Ao recebermos visitas de almas viventes em planos menos evoluídos, nós as conduzimos em veículos de transporte coletivo aos lugares que desejamos mostrar-lhes, dado que as mesmas não possuam ainda bem desenvolvido o seu poder de volição. Nesta minha vinda à Terra, por exemplo, onde estou vindo todos os fins de semana desde o mês de maio, 1967, eu venho acompanhada de uma comitiva de 5 almas no mínimo, fazendo-nos transportar num veículo que eu denominarei aqui aerobus para vossa melhor compreensão.
As 6 entidades poderíamos vir perfeitamente utilizando o nosso poder volitivo já bem desenvolvido por todas nós. Contudo, servirmos-nos do veículo coletivo pela comodidade de nos acomodarmos juntas e assim nos deslocarmos na vinda e regresso ao nosso plano no além. Sobre as características deste veículo eu espero falar detalhadamente em outro capítulo, para satisfazer a vossa natural curiosidade. Volto então ao início deste capítulo para oferecer-vos os meios pelos quais haveis de adquirir mais tarde no além o poder de locomoção de que haveis de necessitar. Primeiramente terá a alma de concentrar o seu pensamento no desejo de adquirir e usar o seu poder de volição. Com o pensamento assim concentrado, alimentado pelo desejo ardente de se locomover, inicia-se na alma uma espécie de ajustamento de dificuldades visando exclusivamente ao objetivo locomoção. Como parte do exercício, a alma firma o pensamento num determinado ponto ou local à sua escolha, e, como se desse um primeiro passo na terra, impulsiona-se mentalmente, na direção do local objetivado. A continuação deste exercício, 3, 4, 5 ou mais vezes ao dia, segundo as disposições da alma, leva-la a sentir-se deslocar de onde está e caminhar na direção escolhida. O exercício é que faz a função, dizeis vós na terra com muito acerto. No alto o mesmo fenômeno se verifica também. As almas que se entregam decididamente à aquisição do poder volitivo, ou de locomoção, em breve o conseguem para sua grande alegria. Este poder passa então a funcionar tão perfeita e facilmente, que leva as almas a se deslocarem instintivamente até os lugares donde lhes chega um simples pensamento. É pois um exercício que todas vós haveis de praticar, almas queridas, na vossa chegada de regresso ao mundo espiritual, como igualmente o fizeram as que nele vivem. E começando a preocupar-se desde agora com mais este detalhe da vida espiritual, já vos estareis preparando desde a terra, o que será então de grande vantagem e comodidade para vós. Começai por concentrar o vosso pensamento numa localidade próxima ou distante, imaginando que vos estáis locomovendo mentalmente para lá, e esforçai-vos por enxergar detalhes dessa localidade, como se nela vos encontrasseis. Este exercício tornar-se-á tão eficiente para a vossa locomoção espiritual, que haveis de surpreender-vos se algum dia visitardes a localidade escolhida, e lá reconhecerdes detalhes já vossos conhecidos. Além de particularmente agradável este exercício, ele ser-vos-á grandemente útil ao regressardes ao mundo espiritual, pela facilidade que encontrareis em vos locomover pelo poder volitivo assim desenvolvido. Tratarei a seguir de um assunto que eu considero igualmente útil ao conhecimento de todas as minhas filhas e filhos encarnados. Trata-se da maneira pela qual uma alma encarnada pode comunicar-se com a de um parente desencarnado, e com ela estabelecer o diálogo sempre que o desejar. Vários processos existem para isso, ensinados e desenvolvidos à luz da ciência espírita, como sabeis. Um dos mais eficientes, contudo, pelo fato de ficarem as palavras grafadas no papel, é sem dúvida a psicografia, o processo pelo qual estou ditando este livro. A psicografia consiste no desenvolvimento da escrita mediúnica, por meio da qual o instrumento mediúnico do intermediário vai grafando a lápis no papel as palavras ditadas à sua mente telepática pela entidade desencarnada. É um processo dos melhores que se conhecem, não apenas para uma alma encarnada se comunicar, dialogar também, com outra desencarnada, o que proporcionará a esta última uma grande alegria. Dizendo-vos que um dos grandes anseios das almas desencarnadas é entrar em contato com as que deixaram na Terra, estarei dizendo-vos uma grande verdade. Queixam-se frequentemente muitas das almas que vivem no além, do esquecimento em que ficaram por parte daqueles que deixaram na Terra, cujo tempo é pouco, quase sempre, para cuidarem apenas dos seus interesses terrenos. As desencarnadas, ao contrário, preocupam-se grandemente com os entes que ficaram nos lares terrenos, e oram fervorosamente por eles ao Senhor Jesus e também a mim, rogando ajuda, proteção e felicidade para eles. Quanto apreciariam então as almas desencarnadas alguns minutos de contato semanal, por exemplo, com os seus entes queridos do plano terreno, e mais ainda se pudessem grafar algumas linhas por meio deste belo processo da psicografia. A propósito,
Eu vos contarei uma pequena história, que é a seguinte. Este meu excelente intermediário conheceu na Terra há mais de meio século, numa pequena cidade interiorana onde residia uns 2 anos, uma alma de quase criança que apenas o cumprimentava a passagem para a escola. A única recordação que este instrumento guardou de memória, passados quase 60 anos, foi o quadro daquela passagem e do cumprimento que então recebia. O meu intermediário retornou à cidade, continuou a sua vida, constituiu família, criou-a, educou-a, e instalou-se finalmente nesta grande e bela cidade do Rio de Janeiro, onde estou ditando o presente volume. A alma em referência, que permaneceu na sua pequena cidade, cumpriu por sua vez a sua tarefa na vida, constituiu um lar modelar onde cumpriu os seus deveres de alma encarnada. Ultimamente desencarnaram ali o marido, regressando ao seu plano no além, um plano se bem que bastante evoluído, distante ainda se encontra daquele em que vivem as almas redimidas, isto é, aquelas que atingiram o mais elevado grau evolutivo a ser alcançado na Terra. Reparai que esta pequena história vem a propósito da faculdade psicográfica desenvolvida. Muito bem. Há poucos meses, porque desencarnada recentemente, chegou no além uma alma da grande amizade deste meu belo instrumento, conduzida pelo nosso querido irmão Tomé, a pedido do instrumento, desejoso de ampliar o grau de sua amizade além da morte do seu amigo terreno. O irmão Tomé, bondosamente, conduziu o amigo do instrumento ao plano em que eu vivo, recebendo-o com alegria no meu círculo espiritual, onde a referida alma passou a viver uma vida de felicidade que inteiramente desconhecia. Sucede que esta alma havia vivido também na pequena cidade interiorana na época em que este instrumento lá esteve, onde resultou uma amizade para além da morte. Volto aqui a pedir vossa atenção para a psicografia, que é o motivo desta história. Aquela alma amiga do instrumento, encontrando numa de suas andanças no além, as almas também suas conhecidas e amigas, vividas e já desencarnadas na pequena cidade do interior, surpreendeu-as ao lhes dizer que fora este intermediário quem pedira ao irmão Tomé, o apóstolo do Senhor, para conduzi-lo àquele plano de luz e felicidade onde estava vivendo, fato que deixou as duas almas, marido e mulher, verdadeiramente desejosas de se comunicarem com este instrumento para rogarem sua interferência e proteção para melhorar sua vivência no além. Passaremos agora à segunda parte da história, a parte que servirá para evidenciar perante todas vós o valor e utilidade do desenvolvimento desta bela faculdade psicográfica. O bondoso irmão Tomé, solicitado, concordou em conduzir a residência deste instrumento àquela boa alma que ele via passar para a escola quase criança, e esta se empenhou em projetar na sua memória, durante um dia inteiro, aquele preciso momento em que o cumprimentava há mais de meio século. O instrumento recebeu claramente a imagem assim projetada, recordou perfeitamente aqueles momentos já tão distantes, e tão claros e insistentes eles foram, que à noite, no diálogo que mantém com o irmão Tomé há mais de 5 anos, pediu-lhe um esclarecimento a respeito. O bondoso Tomé explicou então, por meio da psicografia, que aquela boa alma desejara procurar um instrumento para pedir a sua ajuda e proteção para ela e o marido, cuja situação no além não era das melhores. E como haviam sido informados pela alma amiga comum, da situação espiritual deste instrumento, vinha pedir-lhe também a sua proteção, invocando aquele rápido conhecimento do passado. Numa segunda visita alguns dias após a boa alma vinha agradecer a luz que ela e o marido já estavam recebendo no seu plano, luz resultante das preces que daqui passaram a receber. A boa alma utilizou-se então da psicografia, ditando palavras de profundo agradecimento pelas preces que estavam recebendo, manifestando ao mesmo tempo a sua grande aspiração de se transferirem também, se possível, para o meu círculo espiritual. Num dos fins de semana em que eu redigia no lar deste belo instrumento mais 2 capítulos deste livro, aqui encontrei aquela boa alma, trazida uma vez mais a seu pedido, pelo nosso querido Tomé, em visita ao meu intermediário, presente em seu pensamento um grande anseio de melhorar de situação no além. Eu compreendi imediatamente o seu anseio e apreciei a correção e pureza de sua última encarnação, e logo me dispus a admiti-la no meu círculo espiritual,
Se isto fosse da vontade do meu instrumento. Este, consultado por mim, muito me agradeceu, pedindo-me para admitir as duas almas, o casal da última encarnação, ao que eu atendi prontamente. A boa alma já regressou incluída na minha comitiva, conduzindo, em nossa passagem pelo local em que viviam, a alma do marido, que se emocionou ao receber a notícia de que iam passar ao meu serviço no alto. Tudo isto aconteceu, minhas almas queridas, em virtude de aquela boa alma ter podido comunicar-se claramente com este instrumento por meio da psicografia, traduzindo em vários ditados a sua situação de vida no além, e o seu empenho em conseguirem, ela e o marido, uma situação melhor, conseguida afinal, conforme ficou dito. Seja então esta pequena história um exemplo de como podereis comunicar-vos com as almas do além, inclusive ajudá-las quando necessitem da luz que as vossas preces podem produzir. Exercitai-vos, pois, no uso desta bela e útil faculdade ao alcance de todos, que é a psicografia. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio, e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Capítulo 58. Os eventos do mundo terreno. As almas vitimadas pelos conflitos. A presença das forças superiores no mundo terreno. Orar e servir no além. O Senhor mantém o equilíbrio entre o bem e o mal. As forças superiores que dirigem e superintendem a vida terrena acompanham de perto todos os fatos e acontecimentos que aqui se processam, todos eles previstos e ajustados com grande antecedência no mundo espiritual. Os fatos e acontecimentos verificados na Terra estão ligados invariavelmente à vida do planeta e igualmente à de seus habitantes. Desses eventos é que surgem para a população terrena as oportunidades para que as almas que a compõem possam adquirir experiência e tirar provas muito necessárias à sua evolução. Sendo os eventos do mundo terreno provocados em muitos casos pelos seres humanos no uso e gozo do seu livre-arbítrio, os resultados, sejam de que natureza forem, são sempre úteis ao progresso das almas encarnadas. Poderá alguém argumentar a propósito, com as desencarnações em massa provocadas pelos conflitos armados, por exemplo, para concluir pela infelicidade das almas neles envolvidas, cuja desencarnação as tenha impedido de continuar o seu aprendizado na Terra. Eu explicarei então a quem assim pensar que as forças superiores se incumbem de premiar as almas vitimadas pelos conflitos armados, apenas regressadas ao espaço, conferindo-lhes regalias de ordem espiritual que inteiramente as compensam das circunstâncias em que foram envolvidas. Ademais, minhas almas queridas, desejo que fiqueis sabendo que todas as almas porventura envolvidas nos conflitos que não provocaram e neles fazem o seu traspasse, já desceram à Terra com essa determinação em sua carta de vida, e, portanto, apenas viram cumprir-se um desígnio em suas vidas. As leis espirituais são sábias e perfeitas, não permitindo seja o que for, na Terra ou no espaço, fora de suas previsões. As forças superiores que constituem a divina providência, segundo ficou dito em capítulo precedente, cobrem com o seu manto protetor a todas as almas encarnadas no solo terreno, não permitindo que algo lhes aconteça fora do que predeterminado estiver na carta de vida de cada uma. Ficareis então certas, almas queridas, da presença e assistência das forças superiores em todos os vossos atos, para que, cientes de sua presença, possais esforçar-vos em praticardes apenas os que julgardes dignos de serem assistidos pelas forças superiores, e vos recusardes a prática dos demais. A circunstância de ficardes sabendo desta verdade desde agora já deverá influir bastante na condução da vossa vida terrena daqui para diante com real vantagem para o vosso próprio progresso. Se desejardes cooperar vós mesmas em tal sentido, podereis fazê-lo em ter sempre presente em vossas mentes o fato de que estareis sendo assistidas pelas forças superiores em todos os momentos da vossa vida terrena, o que vos conferirá um grande poder de repudiar tudo aquilo que a vosso juízo não deva ser assistido por elas. Certo? Muito bem, pois, almas queridas. Vamos conversar um pouco em seguida a respeito da maneira pela qual podem as forças superiores estar presentes em toda a superfície habitada deste mundo terreno, assistindo e anotando os atos praticados pelos seres humanos,
contados atualmente por mais de 3 bilhões de almas. Não será preciso dizer que seja esse também o número de entidades componentes do conjunto assim denominado, por ser ele em verdade muito inferior a esse número. Para vossa rápida compreensão eu perguntarei se alguma de vós, almas queridas, já teve ocasião de presenciar o que se passa com os rebanhos de ovelhas levadas a pastar em várias regiões do mundo terreno. É provável que muitas de vós não tenham tido essa oportunidade na presente estada na Terra, mas certamente a tiveram em passadas existências vividas em outras regiões. Aquelas de vós que não presenciaram o pastoreio das ovelhas eu explicarei que um só pastor é capaz de velar por todo um rebanho, com a mesma atenção e cuidados com que apenas cuidasse de uma res. Ele acompanha de certa distância o seu rebanho no pasto, e ao menor sinal de perigo manifestado pelas próprias ovelhas, ele intervém prontamente para as proteger e afastar o perigo. Do seu posto o pastor observa algum possível desgarre de algum membro do rebanho, para logo tratar de o trazer de volta ao rebanho. No fim do dia, eis que todo o rebanho está de volta ao aprisco, e o pastor, tranquilo e satisfeito pelo cumprimento de sua tarefa. No caso das forças superiores, a tarefa que desempenham é muito semelhante à do pastor de ovelhas. Elas acompanham também de certa distância o que na terra ocorre com este grande rebanho de almas escarnadas, com a diferença apenas de que as ligações estabelecidas entre as almas encarnadas e as forças superiores no alto, permite a estas acompanhar e registrar inclusive o próprio pensamento das almas encarnadas como se conservassem ao lado delas na terra. Desta maneira, a qualquer vibração mais forte produzida pelas mentes encarnadas, elas que instantaneamente se apresentam, atendendo, preservando ou protegendo as suas ovelhas contra o que possa perturbá-las. O conhecimento em detalhes deste processo representa um dos estudos mais interessantes que podereis fazer no vosso regresso ao mundo espiritual, minhas filhas e filhos que eu muito amo. E mais ainda por se encontrarem entre vós muitas almas que, por estarem concluindo neste século seu curso de aprendizado neste plano terreno, muito provavelmente serão convidadas a ingressar também no conjunto das forças superiores, onde há lugar e ocupação ainda para um número infinito de almas devidamente preparadas. O meu desejo, por conseguinte, ao deliberar minha vinda à Terra para ditar o presente volume, é o de poder contribuir com a minha palavra e experiência no sentido de que minhas queridas filhas e filhos terrenos, aproveitando-as com sinceridade e amor, possam ascender mais rapidamente aquele plano de intensa luminosidade que encontrareis um dia no alto, habitado por muitos milhares de almas como vós que lograram concluir na Terra suas experiências. A vida terrena, tão apreciada pela totalidade das almas que aqui se encontram, dadas as circunstâncias em que se desdobra, por muito bom e feliz que possa parecer, não oferece termo de comparação com aquela que vivemos no além, onde os principais problemas de cada ser espiritual se reduzem apenas a estes dois: orar e servir. Sim, minhas queridas, orar e servir constituem os únicos problemas das almas que vivem no além, se problemas se puder chamar a este tipo de ocupação. A oração é, no além, para as almas, o mesmo que o pão de cada dia para as encarnadas. Da mesma maneira que o pão alimenta diariamente o corpo físico, a oração alimenta e fortalece a luz da alma, tornando-a cada dia mais bela e feliz. O ato de servir, esse então, reside no íntimo de cada alma consciente de si mesma, pela alegria e felicidade que proporciona. Servir, no além, consiste em poder contribuir para a felicidade e bem-estar das almas irmãs que lá se encontram, cujo agradecimento se transforma por sua vez em novas e maiores luzes para as almas que servem às suas irmãs. De todas as almas viventes no além, aquela que mais tem dado o exemplo de servir é sem nenhuma dúvida de nosso Senhor e Mestre Jesus. Esta grande alma ocupa todos os momentos de sua vida exclusivamente em servir, mas também em orar. Sim, minhas almas queridas, nosso amado Jesus também ora, e ora muito mais que qualquer outra alma. A oração do Senhor, que é permanente, transforma-se em luz e amor para todas as demais almas do círculo terreno, para ajudá-las na respectiva caminhada. A oração do Senhor, proferida em momentos certos, mas também extraordinários,
Assemelha-se a um belo farol percorrendo religiosamente todos os recantos do mundo terreno a iluminar, proteger e ajudar as almas viventes nesses recantos, como se uma mão invisível as levantasse e conduzisse ao seu verdadeiro caminho. E agora esta pequena pergunta que eu vos faço, minhas almas queridas: qual o interesse particular porventura existente nas orações do Senhor? Considerando que todas vós orais principalmente no vosso próprio interesse de alcançar luz e felicidade através das vossas orações, é cabível que procuremos indagar também onde se encontrará o interesse do Senhor em orar tão fervorosamente como em verdade o faz permanentemente. A resposta a esta indagação nós iremos encontrá-la em nossa própria felicidade e bem-estar de todos os dias, de todos os séculos. A oração do Senhor é bem um poderoso farol a iluminar o mundo visível assim como invisível, inundando de amor o coração de todas as criaturas. A oração do Senhor é que mantém o equilíbrio entre o bem e o mal, não permitindo jamais que este se sobreponha àquele. A oração do Senhor é que produz a seiva que dá vida e crescimento a todas as plantas, faz desabrochar as flores e amadurecer os frutos. A oração do Senhor é que mantém o sangue em circulação permanente no organismo animal e humano, enquanto neles morar o ser espiritual que os tiver construído. A oração do Senhor é que dá vida e movimento a todos os seres que vivem sob as águas em todas as latitudes, amando-se e multiplicando-se ininterruptamente. Muito ainda poderia eu escrever aqui para vossa edificação acerca da oração do Senhor, minhas almas queridas, porque o campo é realmente imenso, infinito. Mas eu indagarei de vós o seguinte: qual o interesse pessoal do Senhor em orar desta maneira e permanentemente? Haverá porventura um interesse pessoal do Senhor Jesus em orar assim? Vamos tentar responder a indagação segundo os limites da minha compreensão. Sim, um interesse pessoal do Senhor, e muito grande em verdade, para orar desta maneira. Para início desta resposta, ou deste esclarecimento, devo dizer que o conceito de interesse pessoal do Senhor Jesus abrange os incontáveis milhões de almas viventes neste plano físico no qual agora vos encontrais, e também os outros milhões de seres espirituais que permanecem nos diversos planos do além ou mundo espiritual. O conjunto, ou a totalidade destas almas, pode-se dizer que constituem a personalidade espiritual do Senhor Jesus, em cujo interesse ora o Divino Mestre permanentemente. É pela felicidade e bem-estar de todos os membros deste conjunto de almas que o Senhor ora permanentemente, visto como da vossa alegria e felicidade é que resulta a alegria e felicidade do Senhor Jesus. Em todos os momentos em que vos encontrardes alegres e felizes, está o Senhor Jesus participando dessa alegria e felicidade irradiada dos vossos belos corações. Do mesmo modo, se algo vos sucede e vos entristece, podeis estar certas de que o Senhor participa dessa tristeza, porque, estando exatamente no âmago de todos os corações, o Senhor se alegra ou sofre segundo o que vos sucede. Dessa explicação sucinta já podeis ampliar bastante a vossa ideia anterior acerca da personalidade espiritual do Senhor Jesus que sabias viver no alto, ou no céu como ensinam as religiões, mas que em verdade vive muito mais próximo de cada uma de vós do que a vossa própria camisa, porque vive dentro dos vossos corações. Por isso é que o Senhor se alegra ou sofre quando vos alegrais ou sofreis ao longo das vossas vidas vividas na terra ou no espaço, e muito ora então para que volte a alegria aos vossos corações. Em face do exposto, acredito que melhor ficastes compreendendo a verdadeira personalidade do Senhor Jesus, a figura maior dos mundos terreno e espiritual por delegação do Pai Celestial. Assim melhor esclarecidas, almas queridas, ficais muito mais próximas do Senhor que anteriormente, podendo então dirigir-lhe de viva voz também as vossas orações diárias, certas de que passastes a participar, agora conscientemente, do próprio governo do mundo. Sendo como sois realmente uma partícula da humanidade personificada pelo Senhor Jesus, podeis de agora em diante ajudar o Senhor na difícil tarefa de dirigir e governar essa humanidade, orando também fervorosa e permanentemente ao Senhor, que reunirá as suas próprias orações, em favor da coletividade. Vede, almas queridas, como é belo este sentido que desconhecíeis, das orações enviadas do mundo terreno ao Senhor Jesus.
A totalidade destas orações reunidas no alto, em muito vai contribuir para a melhora geral, não só das condições da vida terrena, como também, e em grande parcela, da vivência das almas no além. Eu vos direi em acréscimo do que aí fica, que as condições da vivência das almas desencarnadas no além muito se beneficiam do produto das orações ou preces proferidas na terra pelas almas encarnadas. Talvez suponha alguém